ao GSI agora o Capelli, o Ricardo Capelli, que foi o interventor do Distrito Federal. E já nesse final de semana, ao divulgar as imagens, ele já soltou lá de que o governo foi vítima. Ele fala assim, olha, as imagens confirmam o que o povo brasileiro já sabe. O Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Muitos criminosos já estão presos, alguns conspiradores também. A Operação Lesa Pátria não tem data para acabar. Todos serão identificados, a lei será cumprida. E aí ele sai acusando também o próprio Heleno, né? Na fala dele, deixa eu achar aqui o tweet dele sobre o general Heleno, no qual ele fala, ó, o general Heleno pilotou o carro por 4 anos e entregou o veículo avariado e contaminado para o general G. Dias, que pilotou por apenas 6 dias. No dia 7, no 7º dia, o carro pifou. De quem é a culpa? Não é possível falsificar a história. Conspiração não passa recibo. O que a gente percebe, ô Josias, e aí eu quero saber se você tem essa percepção ou não, é de eles quererem aliviar um pouco para o G. Dias, né? O Capelli tá aí, coloca a culpa no Heleno e tenta aliviar, mas assim, o Chico tá falando que ele foi responsável, que as imagens revelam, e você também já tinha dito isso, né, Josias? Como é que vocês analisam isso de aliviar um pouco para o G. Dias? O que pode acontecer com o general Gonçalves Dias? Ele deveria ser responsabilizado. Nós ouvimos aqui o jurista Miguel Reale Júnior e ele nos disse que, no limite, o general pode ser acusado dos mesmos crimes que são imputados aos golpistas que invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, porque, na prática, ele facilitou com a sua incompetência a ação dos golpistas. E essa incompetência não começou ali foi só a materialização da incompetência, mas houve uma troca de comunicações na véspera. Embora o sistema de informação do governo tenha falhado clamorosamente, na véspera já se sabia que ônibus estavam chegando, ônibus transportando golpistas estavam chegando a Brasília, trazendo centenas de bolsonaristas alucinados. Já se sabia que o acampamento que estava montado na frente do QG do Exército desceria a esplanada. Tudo isso era conhecido. E o general teve a oportunidade de reforçar a guarda presidencial, proteger o palácio, e ele não exerceu essa prerrogativa, que era uma prerrogativa dele. Os vídeos mostram oficiais do GSI rindo enquanto o prédio do Palácio do Planalto era depredado. Mostra militares confraternizando com golpistas e mostra o general ali sem ação, sem reação. Mas não se chegou impunemente àquele quadro. Houve uma série de decisões tomadas ou não tomadas que produziram aquele quadro. Então, o general deveria ser também responsabilizado por isso, dentro da sua do seu nível de responsabilização. Ninguém está acusando o general de ter se acumpliciado com os golpistas, mas que ele foi incompetente, não há nenhuma dúvida. O Ricardo Capelli, que agora o substitui interinamente no GSI, diz que o general herdou uma máquina que veio do Augusto Heleno. É verdade, mas o general teve a oportunidade de analisar este quadro na fase de transição. Ele participou do governo de transição e teve a oportunidade de se livrar desses quintas colunas que estavam ali acomodados no GSI. Argumenta-se que em uma semana não dava tempo. Admita-se que seja verdadeiro esse argumento. Mas e nos 3 meses que se seguiram ao 8 de janeiro? Ainda agora está se verificando que os quadros do GSI foram renovados em apenas 35%. Então está lá montada a estrutura do general Heleno, continua montado. E daí a necessidade de substituir agora tardiamente o general pelo Ricardo Capelli, que está fazendo um diagnóstico para que o Lula tome as decisões quando retornar da viagem à Europa. O Capelli e o Lula devem se reunir na próxima quinta-feira para discutir o que fazer com o GSI. Essa discussão toda, Fabiola, é tardia. O Lula já discutiu isso na fase de transição, já se sabia que o GSI era uma estrutura contaminada e o governo se instalou e conviveu com essa estrutura contaminada. Então, errou antes, durante e depois do 8 de janeiro.
porque ainda hoje a estrutura continua contaminada. Foram tomadas algumas providências para esvaziar o GSI, mas longe de resolver, essas providências agravaram o problema, que tiraram a segurança do presidente e do vice da máquina do GSI, tiraram a ABIN do GSI, mas mantiveram o GSI com atividades secundárias da segurança do presidente e do vice, mantiveram o GSI também com atividades paralelas na área de inteligência. Então, criou-se um monstrengo ali e agora é preciso decidir o que fazer com ele. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. O governo errou ao não reestruturar o GSI, errou ao esconder essas imagens, poderia ter divulgado essas imagens e explicado o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro, não estaria vivendo agora os apuros e não estaria devendo as explicações que tenta dar, e, a meu ver, de forma insuficiente ainda, Fabiola.